capítulo 17, e tem 2 itens, o 7 e o 8. Fala sobre o dever e a virtude. Minha flor, que o Mestre Jesus te abençoe e que te dê uma manhã muito feliz. Obrigada. Bom dia a todos. É muito bom, eu sempre gosto de começar assim, agradecendo a oportunidade do estudo e de poder compartilhar esse estudo. E hoje, o tema é um tema que particularmente eu gosto, o dever e a virtude. Eu vou estar muito mais falando sobre o dever, que, consequentemente, nos leva à virtude. Porque o que é ser virtuoso? Se não ser bom, caridoso, modesto, trabalhador. E aí a gente pode dizer assim, mas isso daí eu sou. De alguma forma somos. Temos a semente dessas virtudes, mas que precisamos estar desenvolvendo, trabalhando em nós. E por isso aqui estamos. Porque quando a gente lembra de Jesus, e a época lá dele, disseram que ele era bom, e ele não aceitou esse título de bom. Ele disse que bom era só o Pai. Agora imagina nós. Mas a gente também precisa reconhecer a caminhada que a gente está fazendo, da aprendizagem que a gente está no nosso dia a dia, que hoje a gente já não é mais a mesma pessoa de anos atrás. Imagina de décadas e séculos atrás, quando a gente ouve e lê sobre a história da humanidade. E aí eu vou começar com uma historinha que eu ouvia mais uma vez e achei que vai ser bem apropriado aqui para a gente poder começar, de Chico. Chico, andando na rua, encontra com uma pessoa. E essa pessoa fica feliz de encontrar com ele, né, e cheio de afetividades, e abraça. Chico, eu não lembro das palavras, mas alguma coisa nesse sentido. Você é tão bom, tão maravilhoso, como é bom encontrar com você, tão caridoso. E Chico não gostava dessas formas de estar falando, de estar elogiando ele. E aí Chico vira e fala, que isso? Eu não passo mais do que... não sou mais do que um verme. E aí Emmanuel chega assim, perto dele, e diz assim, Chico, não insultes o verme. Aí a gente fica assim, nossa, como assim? E aí Emmanuel fala, o verme está sendo fiel a Deus, dentro da condição evolutiva dele. E você está sendo fiel dentro da sua evolução? Isso foi o mentor espiritual para Chico. Se tem uma das coisas que cada vez mais a gente fala hoje, e não é só a doutrina espírita, é que não deve haver comparações. Porque Chico é Chico. A vida que ele teve foi total doação. Mas, ainda assim, ele também estava na evolução dele, ele também estava trabalhando, ele mesmo se dizia não ser mais do que um cisco. E aí até eu penso assim, meu Deus, se ele não era o cisco, imagina eu, né? Precisaria até de um microscópio para poder ver quem sou eu. Nem visível a olho nu seria. Mas aí, voltando a essa história do verme estar na condição dele, e a gente, sim, os animais, eles reproduzem sempre a mesma coisa, eles não trazem nada de novo. Se um animal, um cachorrinho, nascer numa casa e ser tirado dali e levar para a nossa casa, ele vai fazer xixi da mesma forma, igual a toda a raça dele. Então, assim, eles cumprem, eles são fiéis, assim como no reino vegetal, as árvores, as plantas, elas também cumprem um papel dela na criação, limpando o ar para nós, através da fotossíntese, mas todos estão no seu grau evolutivo. Nós já chegamos ao reino hominal. E chegando ao reino nominal, a gente já tem a inteligência,
tem o livre-arbítrio. Essa inteligência é o atributo do espírito, mas que precisamos estar desenvolvendo, porque não nascemos com ela pronta. E precisamos desenvolver essa inteligência expandindo a nossa consciência. Porque quanto mais eu expandir a consciência, mais eu vou aprender o que eu devo estar fazendo nesse momento que eu estou vivendo. É a aprendizagem que eu estou sendo exposta. Então, se hoje a gente fala muito de direitos, porque temos direitos, muitas coisas, sim, precisamos brigar pelos direitos, nós também temos muitos deveres. Os direitos aqui da sociedade, eles vivem mudando. Os nossos deveres estão na ordem das leis divinas, porque é uma lei da vida. Então, os deveres que nós precisamos estar cumprindo é aqui e é em qualquer lugar do universo, porque é o dever meu para com Deus. Então, quando a gente tem um capítulo, tudo que eu vou estar falando aqui vai estar no livro Pensamento e Vida de Emmanuel e também no Depois da Morte, de Leon Denis, e no Caminho, Verdade e Vida, que eu gosto bastante. Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 125, ele nos traz o capítulo que vai estar falando sobre filhos e servos. E eu gosto muito desse capítulo, vira e mexe eu falo sobre ele. Por quê? Servos aqui não é no sentido da gente servir, porque a gente precisa realmente aprender a servir. Nós não viemos para ser servidos, a gente precisa realmente aprender a servir, que foi o que Jesus fez aqui conosco. Mas aqui Emmanuel traz um outro entendimento desse servo, que está no âmbito do trabalhador, do empregado. Então, vamos dizer aqui, a gente tem uma empresa, aqui no mundo, né, as empresas, o empregado ele é contratado, ele muitas das vezes, e na condição maior que a gente está da nossa sociedade, é assim, é o trabalho que a gente conseguiu, nem sempre a gente gosta, é o que tem, fica feliz, por quê? Vai ter no final do mês o dinheiro para poder pagar os boletos dele. Não importa se ele gosta, se ele não gosta, ele vai conseguir um emprego. Então, quando esse empregado ele entra com qual objetivo? Trabalhar para no final do mês ter o dinheiro dele. Agora, Emmanuel também, ele traz essa nossa relação de empresa, eu aqui, Ana Cláudia, sendo a minha própria empresa. E como eu sou a minha própria empresa, sou regida pelas leis divinas, também tem as leis que é em qualquer lugar do universo, tem o regimento interno, Jesus aqui veio exemplificar para nós, e eu preciso estar prestando atenção nisso, buscar conhecer. Por quê? Se eu agir como empregada, e muitas das vezes nós fazemos isso, nós aqui nascemos, reencarnamos, e pensamos o quê? Vamos nascer, vamos viver, vamos pagar conta, vamos pagar boleto, porque eu preciso chegar lá no plano espiritual, voltar lá do outro lado e aprender alguma coisa. Eu fico só naquela, principalmente nós espíritas, se a gente não está com essa atenção, com esse alerta buzinando sempre para nós, a gente leva a vida sempre buscando, deixa eu sair daqui, vamos chegar lá no final. Ainda mais no momento que a gente vive, que, com todo respeito, o que eu vou falar agora, e que é real, eu também acho, mas, assim, a gente muitas das vezes fala assim, preciso ter sanidade mental, estou fora, não vou lidar com isso de jeito nenhum. Eu acho que a gente precisa, sim. Mas qual é o meio que a gente está buscando essa sanidade mental? É afastar de tudo? É fugir de tudo? Então, assim, às vezes a gente está aqui nas nossas relações diárias querendo só chegar lá do outro lado. Sabe? Igual o empregado que entra na empresa e está preocupado lá com o resultado final, que é o boleto dele. E, às vezes, até o dono da empresa também está só preocupado com o resultado, ele não quer saber das condições reais que esse empregado vive e está trabalhando. E aí ele tem descaso, inclusive, com
o chefe com o dono lá da empresa, pelo amor de Deus, ele tem vida boa, eu que não tenho aqui, quero mais é que ele se dane. Quando dá 18 horas, esse empregado, 18, 17, enfim, o horário dele, de ir embora, ele vai embora e não tem mais preocupação com a empresa. O dono da empresa, não. Muitas vezes se fala isso, né? Quando a gente é o dono, às vezes a gente nem dorme. E é final de semana, preocupação. Então, assim, a gente vê que ninguém está antenado, os empregados aqui não estão andando junto, em comunhão, com o dono da empresa. Ele ganha muito mais do que eu, pelo amor de Deus, eu estou aqui no pequenininho. Agora, nessa concepção que Emmanuel me traz aqui, que eu também sou a minha própria empresa, o Pai é o maior. E é com Ele que a gente deve arrumar essa comunhão, para que a gente não fique só preocupado em chegar na sanidade mental no nosso final da reencarnação. Porque o importante não é o final, o importante é o caminho. Qual é o caminho que eu estou fazendo? Como que eu estou caminhando? Eu estou aprendendo alguma coisa? Eu estou expandindo a minha consciência? Eu estou procurando fazer melhor o que eu já venho fazendo? Porque, senão, são tantas coisas que a gente passa que a gente não quer saber de nada, a gente só quer como se a vida fosse uma questão de sobrevivência. Eu preciso só chegar lá do outro lado vivo e, quando chegar no plano espiritual, pronto, fiz o meu melhor. E aí chega lá, filha, você não fez o seu melhor. Você saiu aí excluindo tudo e não aproveitou muita coisa do seu caminho. Sabe quando a vida vão repetindo as situações? E aí a gente, às vezes, pode falar assim, tem gente que fala isso, né? Sou dedo podre. Então, é aquela pessoa que a gente se relaciona, é um emprego, são amizades, decepções são tão parecidas. Por que será? Será que já não estão tendo alertas ali para a gente ver o que eu tenho que estar aprendendo com isso? O que eu tenho que estar fazendo para que as situações não se repitam? Leon Denis, não é nem nesse capítulo que eu estou falando, mas é no problema do ser e do destino. Ele fala que a vida não é esse círculo da gente estar sempre vivendo a mesma coisa. Não, é uma espiral. A gente vai subindo na dificuldade. Aprendeu isso? Já vamos para outro. Vamos para outras vivências. E a dor também é uma lei. A dor é uma lei. E nós precisamos, porque senão a gente caminha no confortável, nem se mexe. Mal eu não faço. Eu só desejo bem e faço o meu melhor. Mas será que eu estou me esforçando mesmo para ser o melhor? Então, quando Lázaro, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que está nas Instruções dos Espíritos, é uma mensagem de Lázaro, ele fala assim, o dever é uma obrigação moral. Então, o que é o dever? É uma obrigação. Obrigação é o que vem de fora para dentro. E o dever é o de dentro para fora. Então, eu tenho várias obrigações na sociedade para estar vivendo, mas eu também tenho as minhas obrigações com Deus. E que eu preciso aprender a viver em comunhão com Ele para entender e perceber quais são os meus ensinamentos para eu poder estar cumprindo com os meus deveres. Que dever é uma obrigação moral. Uma obrigação moral que começa comigo mesmo para comigo, primeiramente, dito por Lázaro, e depois com outro. A partir do momento que eu começo a me preocupar com os deveres para comigo, consequentemente, eu já vou começar a ver o próximo de forma diferente. Então, assim, Leon Denis, ele também foi um conterrâneo de Kardec, e chegou a estar com Kardec, só que ele era muito jovem, lá nos seus 20 e poucos anos. Leon Denis teve mais tempo com a doutrina espírita e morreu já e desencarnou já em 1927, se não me engano. Então, assim, Leon Denis pegou as coisas prontas de Kardec. Então, ele pôde se aprofundar mais no conhecimento, né, de elaborar mais e trazer mais esmiuçado os ensinamentos que Kardec nos traz. Então, Leon Denis fala assim,
Na época dele, ele diz que ele fala da moral independente e a moral das religiões. Então, a moral independente, a época dele, ele falou muito dos materialistas, porque naquela época a ciência estava evoluindo a galope, estava gigante, era o positivismo, né? Era o que a gente podia enxergar. E a igreja estava naquele processo do céu e inferno. Então, assim, já que a igreja não conseguia resolver, já de séculos atrás, tudo explicar o porquê desses deveres, o porquê que a gente pode ser melhor, porque é subjetivo, porque quando a gente pensa assim nos deveres, os deveres, eles estão na ordem do coração, do sentimento. Então, você falar dos deveres aqui é uma situação que só você vai estar sabendo, que é o que te toca, que pode não tocar outras pessoas. Não tem testemunhas na vitória, mas também não tem repressão se você errar. Então, fica muito subjetivo, porque dentro do coração, dentro dos nossos sentimentos, nós trazemos as nossas imperfeições como espíritos imperfeitos, aonde nós justificamos os nossos erros com as nossas paixões. Então, uma situação acontece e eu vou lá ajudar. Não, vou ajudar por quê? Aquela pessoa dali está naquele jeito dali. Será que está se esforçando? Não está se esforçando. Se estivesse, não estaria ali. Sei lá, não vou, não. Foi genuíno o meu primeiro movimento de ajudar. Mas aí, diante dos meus questionamentos, de saber que tem muita gente que engana, que eu não quero ser enganada, aí eu elaboro uma porção de coisas para justificar não fazer. Então, é muito subjetivo, e daí a dificuldade, realmente, de séculos, da igreja poder, nesse terreno, ser construtivo, trazer ensinamentos reais para nós. Então, Leon Denis vai e diz assim, as religiões, sem entender isso, pega e coloca lá para o plano espiritual. Quando vocês retornarem, vocês vão para o céu ou para o inferno. Então, o que você fizer de bom aqui vai para o céu, o que você fizer de mal vai para o inferno. E vou humildemente pedindo licença a Leon Denis, que eu já pedi em casa, né? Imagina, eu não estou atualizando Leon Denis de forma nenhuma. Mas eu acredito muito, porque assim, a gente já entende muito essa concepção de Deus. Existem pessoas que não acreditam? Tem, mas são muito poucos, porque todos os povos sempre acreditaram em Deus. E hoje, cada vez mais, a gente vê pipocando aí religião para tudo que é lado. Mas, se a gente for parar para pensar, a moral independente hoje está muito no sentido de eu preciso levar a minha vida, é isso, eu preciso da minha sanidade mental, eu não vou lidar com essa pessoa aqui, não, estou fora, essa daqui eu tenho que lidar, mas assim, eu respiro fundo, falo o mínimo com ela, estou fora porque eu tenho que seguir e vou na minha independência, eu não preciso de ninguém, eu preciso de Deus. Deus comigo, vamos embora. Essa é uma moral independente, que eu nem sei se a gente realmente está lembrando de Deus, ou se a gente realmente só está contando com a gente e, de repente, quem sabe, ele está vendo, porque ele é pai, ele está vendo que eu estou aqui. E a moral das religiões? Também, sem querer atualizar Leon Denis. A gente hoje já continua se falando ainda de céu e inferno, mas já se tem muito essa concepção da vida do espírito. Mas, quando a gente vai pensando na diversidade de religiões que tem hoje, isso tem um lado positivo, porque que as pessoas possam procurar Deus e se sentir bem aonde elas estão, contando que aprendam o amor. O que muitas das vezes a gente vê nas religiões? A segregação, a divisão. Tipo, aqui, se você está aqui, você está salvo. Aceitou Jesus, está tudo certo, você não precisa fazer mais nada, você só precisa aceitar Jesus. A outra da outra religião, coitado. E a gente sabe que isso hoje ainda acontece. Apesar da gente estar falando tanto de intolerância religiosa. É como se eu sou espírita, eu estou na melhor religião, quem está do lado de fora, ninguém vai ser salvo. E a gente sabe que não é. Porque a gente precisa dessas virtudes, que foi o que eu comecei a falar aqui. E está se melhorando. Mas está se melhorando. Porque, muitas das vezes, eu aproveito todo o conteúdo que eu tenho como religiosa para,
querer colocar para o outro, principalmente quem está do nosso lado. E a gente vira o encarnado obsessor. E perde até a medida, porque dor, está todo mundo sofrendo. Está todo mundo passando por situações difíceis. Uns muito, outros um pouco menos, mas nessa caminhada daí a gente vai mudando de posição. Hoje eu estou tranquila, daqui a pouco eu estou numa situação difícil demais. E é para todo mundo, porque faz parte. Agora, como que eu estou lidando com isso? Então, quando eu falo dessa importância, quando eu comecei com a história de Chico, a necessidade da nossa comunhão com Deus, eu falo porque a gente sabe, inclusive, a gente sabe todos nós, né? Inclusive, no Livro dos Espíritos, quando está lá falando das leis divinas, sobre o bem e o mal, ele fala assim, que todos nós sabemos o que é o bem e o mal, porque o bem é o bem e o mal é o mal. Mas, às vezes, no nosso dia a dia, a gente se perde nisso, do bem e do mal, porque isso depende do grau de consciência e de responsabilidade que cada um tem. Então, se eu tenho mais consciência, a minha responsabilidade vai ser maior. Agora, então, como que eu vou discernir isso? Porque a gente se mistura. Ah, que há? Ela não sabe? Pelo amor de Deus, é uma coisa básica dessas. Já me perdi aqui. Que pode ser que, nesta situação que está acontecendo, eu esteja com maior discernimento. Mas nada vai impedir que a gente, de repente, semana que vem, esteja juntas aqui e ela tenha uma situação muito mais equilibrada do que a minha. Agora, Kardec vai, muito esperto, e pergunta para os espíritos, mas então, como que a gente vai discernir esse bem e o mal? E os espíritos respondem, vocês precisam crer em Deus. E para crer, a gente precisa conhecer. E além de crer, a gente precisa querer saber. Será que nós estamos querendo saber? Nós buscamos esse conhecimento? Se a gente precisa querer saber, ele não falou para determinados espíritos encarnados. Ele não falou só para Kardec. Ele falou para todos nós que estaríamos lendo o Livro dos Espíritos agora. Então, se é querer saber, a gente precisa buscar. A gente precisa se entender como aprendiz, como alunos. E que, na realidade, nós estamos no planeta escola, mas é planeta escola hospital. E nesse planeta escola hospital, somos todos adoecidos. Todos. Uns em grau maiores, outros em menores, e mudando de posição. Mas o Pai, ele é tão misericordioso que ele entende a nossa condição, que a gente está vivendo aqui, e vai nos dando sempre as oportunidades de aprendizagem. Então, quando a gente está falando de deveres, a gente se preocupa muito com os deveres que a gente tem dentro de casa, com os deveres profissionais, com os deveres com o marido, com a esposa, com os filhos, a educação. E a gente, muitas das vezes, está indo até muito bem. Mas só que, para que eu vim aqui? Para que eu estou aqui encarnada? Tem essa questão lá no Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação? É para o meu aperfeiçoamento moral. Se é para o meu aproveitamento, minha transformação moral, o que eu estou fazendo com isso? Será que eu só aprendi a minha moral quando eu era criança, lá, que papai e mamãe me educaram e me ensinaram que eu preciso fazer o bem, e parei ali? Pronto, já aprendi tudo de moral boa, e agora eu só preciso ensinar meus filhos e quem está do lado se eu ver que está fazendo alguma coisa errada. Porque a gente precisa estar lembrando que esse planeta é escola-hospital. A gente bem que desejaria que fosse uma escola colônia de férias. Né?
Uma vez eu ouvi isso, eu achei fantástico, é verdade. Porque é muito bom viajar, é muito bom sair, estar com os amigos. E que bom que tem, e é louvável se a gente tem essas oportunidades, vamos, são os recreios da vida. E se a gente pode, por que eu não vou fazer, porque as pessoas não estão podendo fazer, vamos. Mas ele continua sendo hospital-escola. E se é o hospital-escola, o que nós estamos fazendo para aprender? Então, esse capítulo, que é o do Sede Perfeitos, é que tem lá atrás a parte do... Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Porque, assim, se as religiões falaram só, hoje estão na segregação, de divisão, de achar que é melhor, a doutrina espírita vem nos dizer da moral cristã, da moral de Jesus. É Ele a nossa referência. É Ele que se apagou para que o Pai refletisse nele. Tanto que muitos de nós, em muitas denominações religiosas, o colocam como Deus. Não tem problema. Porque ele refletiu o amor do Pai, o objetivo dele foi esse. E o que ele fez? Viveu em comunhão com o Pai o tempo inteiro. Só que eu não posso fazer comparação, porque eu não sou a Jesusa, né? Eu não posso querer agora fazer a mesma coisa. E cada um está no seu estágio. Então, como que vai ser a minha comunhão com o Pai? Começa nos pequenos detalhes até os maiores. E é nos mínimos, como eu acho que eu já falei aqui uma vez, né? Uma vez eu li Emmanuel falar nos servicinhos de cada dia. Eu falei, servicinhos? Parece até que ele está menosprezando, né? Os servicinhos. Aí vem Lázaro aqui e fala nos mínimos detalhes, até os mais elevados. E a gente, às vezes, pode dizer, a nossa sociedade está vivendo momentos difíceis. Sim, sempre foi assim. Sempre foi assim. Aqui é entra e sai de espíritos o tempo todo. E o Pai, na sua misericórdia, aproveita quem está precisando aprender mais e quem já está podendo ensinar. Então, assim, um dia desses eu ouvi Arthur Valadares falar uma coisa que me impactou tanto, que eu vou trazer, mas depois eu vou trazer para a gente aqui. Ele falou assim, que Nero foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Então, muitos cristãos morreram. Só que pela ótica de Deus e pelos ensinamentos que a doutrina espírita veio trazendo, e no caso é Emmanuel que veio trazendo esse ensinamento, que ele estudou em algum lugar, ele fala assim, que Nero era vivia nas trevas e precisava da luz. E quem eram as luzes? Os mártires. Os mártires eram os doadores da luz. E Nero era o necessitado. A gente não vê como necessitado. A gente vê como, pelo amor de Deus, matou tanta gente, está precisando ter piedade com ele? O Pai tem. Aí vocês podem pensar assim, mas pelo amor de Deus, morreu tanta pessoa para Nero, só para ele? Será que está sendo só para ele? Porque nós estamos aqui no século 21, 2025, exaltando os mártires. Eu teria capacidade de dar minha vida? Sangue aqui? Eu acho que não. Mas o Pai, graças a Deus, não está pedindo mais para a gente dar o sangue, dar a vida. Mas Ele está pedindo uma coisa que realmente é extremamente difícil, que é eu superar, me transformar no meu orgulho e no meu egoísmo. E isso aqui é no meu silêncio interior. Porque eu posso estar com ações lindas aqui dentro da casa espírita, mas na minha cabeça, no meu dia a dia, não está nada em comunhão com o meu coração ligado ao Pai. Então, se eu começo a perturbar o outro, eu já desconectei do Pai. E Lázaro vem falar assim, então tá, entendi. Aonde começa e aonde termina esse dever? Aí Lázaro nos diz, começa onde você ameaça a felicidade ou a tranquilidade do outro. Eu já acho fortíssimo, está aqui. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade. Aí você diz assim, a gente pensa, ameaça. Gente, a gente não ameaça não, a gente perturba, né? Eu sei que eu também faço isso às vezes. Mas ameaçou, você já está precisando, está cumprindo aí. Aonde termina, então?
onde você não gostaria que o outro ultrapassasse com você. Aquilo de fazer o outro que você gostaria que fizesse para você. Aí você fala assim, mas espera aí. Então, os meus deveres diários fazem parte, está no meio do caminho. O meio do caminho eu já aprendi, está tudo certo, gente. Porque se não me tocou, se eu já estou fazendo genuinamente, já estou fazendo de forma boa, é porque eu já tenho algumas virtudes. É o que está me tocando, é aquilo que está me batendo, bateu mal aqui, ó. Ih, fulano falou uma coisa, fiquei com raiva. Pronto. Eu fiquei com raiva, já estou precisando elaborar isso aqui. Porque se eu fiquei com raiva, às vezes eu já pego naquele impulso e vou mais ainda para cima dele. Aí eu já saí dos meus deveres, porque o meu dever é, primeiramente, trabalhar a raiva do que aconteceu ali. Aconteceu por quê? Então, assim, é nos mínimos detalhes, é aquilo que eu falei, é no silêncio. Não tem, ninguém está assistindo, mas Deus está presente. E se a gente sabe que Deus está presente, nós somos expostos às situações na vida que todos nós podemos viver. E aí, no meio do caminho, saindo para Nero, eu vou trazer uma história do livro Obreiros da Vida Eterna, que fala sobre Zenóbia, que é uma administradora da casa transitória. Desculpa. Eu já queria ler há muito tempo. Foi por muita coincidência, né? O Wagner vai estar trazendo isso para o cinema, né? Então, assim, Zenóbia, ela é uma administradora da casa transitória. E ela já tinha um grau de elevação bem elevado, ela nem precisaria estar ali, mas ela tem um ente querido que mora naquelas redondezas lá, sofrendo muito. E André Luiz, junto a um padre e a uma outra pessoa chamada Luciana, que tinha uma mediunidade boa para o trabalho que ela precisava, porque tem a mediunidade também no plano espiritual, eles chegam nessa casa transitória apenas de passagem, mas iam ficar ali alguns dias, uns diazinhos, porque eles estavam vindo aqui para a Terra. E aí Zenóbia vai e chama André Luiz, esqueci o nome do mentor espiritual, mas, enfim, chama eles para auxiliar nesse resgate desse ente querido dela, que vive ali naquelas cercanias da casa transitória, que está bem perto do planeta Terra. Então, assim, até a casa transitória não tem um ambiente claro, lindo, sabe, aquela coisa que a gente pode imaginar de nosso lar. Não, ali, como já está mais próximo, já é um ar mais pesado. E quando sai daquela casa transitória, é muito pior. E é tão pior que eles precisam estar muito unidos no pensamento equilibrado para poder ir lá auxiliar aos que estavam preparados para receber esse auxílio. E esse ente querido dela já estava preparado, mas que precisava de pessoas tipo a Luciana e o padre, porque esse ente querido tinha sido um padre. E eles vão lá e chegam lá, e a Zenóbia vai e socorre ele, mas ele não vê. Ele sente alguma coisa, não vê, mas logo em seguida ele vê o padre que estava ali naquela caravana. E o padre começa a falar, porque é aquela coisa que está dentro do que esse ente querido dela conhece, ele tinha sido padre. E começa a falar algumas coisas, e ele, não me vem com essas histórias de padre, não, porque na hora de eu morrer, o padre lá, isso com as minhas palavras, né, gente? O padre também me perdoou tudo, disse que eu não tinha mais pecado nenhum, que eu já ia para o reino dos céus. Que reino, onde que eu estou? E ele fica danado da vida falando essas coisas. A gente até pensa onde que ele estava preparado para receber essa ajuda, né? E aí vem a Luciana e entra e começa a ver o passado dele. E esse passado dele, dentro da igreja, ele cometeu muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas que ninguém ficava sabendo. Mas ele era padre, ele também levava a palavra de Deus. E aí, quando ela começa a falar, ele fica arrasado. Peraí, estão sabendo de tudo. E ele mesmo já tinha até esquecido. Por quê? A gente fica preso no que interessa a gente. A realidade é essa, é o que me interessa. Né? Eu disse que eu estava perdoada, eu ia para o céu, e agora eu não estou no céu, estou aqui sofrendo, eu não quero mais saber de nada, porque Deus não existe, Deus não é bom comigo, então Deus não é bom com ninguém. Nisso que Luciana começa a falar que ele se toca, ele vai já preparado, porque ele balança ali, começa a reconhecer, vê que ele é um mísero, né?
já chamam a mãe dele, que já estava em planos mais elevados. E a mãe chega e ele se rende. É um momento muito bonito, mas que ainda assim ele fala, e Zenóbia? Para não botar outros nomes, porque realmente eu nem estou lembrada dele, como é que ele se reporta a ela, né? Mas Zenóbia era ali, que ele não estava vendo e ela estava segurando ele. Ele pergunta, e Zenóbia? Aí a mãe fala, ela está no trabalho, meu filho, mas ela é muito injusta, ela que me largou, porque eu fiz aquilo tudo na igreja por culpa dela. Ela que disse que o amor dela seria sempre meu. Aí a mãe, não fale isso, você não sabe do que você está falando. Mas ela me largou para casar com um cara lá e teve a vida dela e seguiu com a vida dela. Aí vira a mãe, você não sabe dos sacrifícios que foram para ela, porque ela foi obrigada a casar com aquele senhor bem mais velho, que já tinha filhos, e ela também teve filhos com ele, e seguiu e cumpriu com os deveres dela. Agora, e você? Foi para a igreja, porque não queria saber de mais nada, e revoltado, sem parar para prestar atenção na dor, que é real e a gente não pode condenar, a gente criticar no positivo. A nossa crítica é uma crítica quando eu estou vendo o que o outro está fazendo, que penso, nossa, isso não está muito legal, é uma crítica que deve gerar muito mais ensinamento para mim do que eu ficar lá, julgando, condenando, batendo martelo e exigindo. A gente ainda não sabe nem o que é criticar, né? A gente critica para fora. Quando a crítica ela é boa para dentro, para eu cumprir com os meus deveres, nos mínimos detalhes. Aí a gente pensa, como é que foi essa vida da Zenóbia? Se sujeitou àquele casamento por obrigação dos pais. Naquela época, a sociedade precisava disso. Quais eram os compromissos que ela assumiu antes de reencarnar como espírito, para poder aceitar de boa mente, de coração, e viver aquilo com o marido bem mais velho, quando ela tinha um amor profundo por ele também? Aí vocês podem pensar assim, mas pelo amor de Deus, né, a mulher tem direito, ela podia não casar. Sim, podia não casar. Mas o que a consciência dela avisava? Porque a nossa consciência nos aponta, ela sinaliza. Então, às vezes, a gente está lá exigindo do outro uma coisa que a consciência dele está batendo numa outra coisa. Porque a época de Zenóbia, com certeza, apareceram mulheres que não se sujeitaram ao casamento. E fugiram. Ah, está errado? Eu não sei, não posso falar. Não posso. Porque também a sociedade precisa das situações diferentes para estar evoluindo. Aproveita os equívocos nossos para poder despertar a nossa consciência, e a sociedade está mudando os nossos direitos. Então, não cabe a gente estar julgando, mas ela estava errada. Não, a consciência dela estava apontando, tanto que ela levou até o final. Levou até o final, aprendeu, estava numa condição muito melhor, podia nem estar na casa transitória, mas ela estava ali. E aí a gente pensa assim, pelo amor de Deus. Eu pensei, porque foi um momento tão bonito, que eu parei assim, né? Porque no final ela se emociona e cai uma lágrima nele. E ele fala, o que é isso? Parece até uma lágrima, mas ele não enxerga ela. Então foi um momento extremamente emocionante para ela. A mãe sai com esse ente querido dela, vai embora, Zenóbia fica, levanta, se restabelece, porque foi o primeiro trabalho ali. E continua os trabalhos, gente. Eu pensei assim, eu estaria desestruturada, é para tudo, gente. Ou vocês ficam aí, eu vou embora, ou vamos todos embora para a casa transitória, porque eu não tenho estrutura. Ela continuou. E ela não só continuou, porque era o início, e ela foi lá para, falar com o megafone, nas minhas palavras, isso, né? Falar com o megafone para todos os sofredores que estavam ali naquelas trevas para ouvir e despertarem, porque no dia seguinte de manhã iria ter o atendimento da caravana de chegar efetivamente lá e serem resgatados. Então, ela volta para a casa transitória porque o trabalho continua. E no dia seguinte, gente, o dever dela seguiu. Agora, eu posso comparar com o meu? Às vezes eu caio aqui e fico. Estava lembrando, quando eu estava estudando esses dias, que uma vez eu estava muito chateada, era tanta coisa, e comecei a reclamar. E aí, conversando com uma amiga espírita, eu falei, e ela parada, olhando para a minha cara.
Aí eu parei e falei assim, não me vem falar de reencarnação, não. Porque eu não quero saber de reencarnação agora, não. Pelo amor de Deus, não quero saber de reencarnação. Gente, eu sei da reencarnação, eu sei da importância. Ela foi e riu. Eu não ri, eu falei real. Não vem, porque nesse momento, é a mesma coisa que a gente falar para a criança, caiu. Aí eu falei para você não correr, não adianta nada. Já caiu, já machucou, é cuidar do machucado. Depois a gente traz o ensinamento. É acolher, é cuidar. Só que a gente não quer acolher, quer cuidar. A gente quer bater. Fica com raiva. Já falei tantas vezes e não aprendeu. É isso. O que é educação? Mudança de hábitos. São mudanças de hábitos. Então, quando eu falei lá dos mártires de Nero e dos cristãos, tem uma história que eu lembrei esses dias, mas eu já não tenho mais tantos detalhes, né? Ave Cristo é um livro lindo, que também tem esse momento de uma pessoa lá que vai dar a vida por Jesus e não nega Jesus. E aí, o que o dono daquela fazenda faz? Manda trazer a esposa e a criança ali na frente dele, que eu acho que era Quinto Varro, mas, enfim, não estou lembrada direito o nome. Manda trazer a esposa, bota ali na frente dele e fala, ó, vão ficar aqui e vão ser escravos, vão sofrer. Nega Jesus. Ele, não nego. Mata. Chama lá a pessoa segura, o capataz dele, uma pessoa de confiança, pode matar. E aí vem o capataz. O que ele faz? Abaixa perto dessa pessoa e fala assim, meu amigo, sou cristão, fica tranquilo que eu vou cuidar da sua família. Toda vez que eu falo, eu tenho vontade de chorar, porque eu jamais imaginava uma cena dessas. Então, assim, o capataz tirou a vida dele. Aí você pensa assim, peraí, o mártir deu a vida, então ele é maior. Cada um está no seu momento. Porque o capataz que tirou a vida estava salvando muitas outras pessoas, não só aquela família. Ele estava onde ele podia fazer, ele não conseguia dar a vida, mas o esforço dele é aquele. Então, isso é verdadeiramente o ser cristão, que a gente fala ser espírita, aqui que está no ser de perfeitos, dos bons espíritas. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pela transformação que ele faz e pelos esforços que ele faz em domar as suas más tendências. Então, se a transformação moral e esforços, não é só o espírita, é o cristão, é o que segue Jesus, porque ele vai ser o nosso, digamos, bem manchadinho a forma de eu dizer, bem mais ficar claro, Jesus é o nosso regimento interno. Quando vem nos ensinar que precisamos amar uns aos outros. E as leis divinas que regem todo o universo é onde a gente tem que estar pautado, mas precisamos buscar conhecer. E precisamos buscar essa comunhão com Deus para poder sermos fiéis. Assim como Emmanuel falou para Chico, até onde você está sendo fiel às leis de Deus, Chico? O verme está sendo, mas na condição evolutiva do verme. Não pode se comparar com o do Chico, e nem o Chico comigo, e nem com ninguém, assim como no livro Ave Cristo. É cada um dentro das suas possibilidades, conseguindo essas vitórias. E Lázaro tem um pedaço aqui que ele fala assim, que o dever é uma bravura da alma. Gente, é bravura. Ele não está dizendo que é fácil, não. É esforço, né? Esforço em domar as suas más tendências. Então, no capítulo 66 do capítulo Verdade e Vida, fala exatamente isso. É você se esforçar no dia a dia, contando que tem a espiritualidade com você. Porque no início vai ser difícil, sim. Mas você vai contar com a ajuda da espiritualidade para poder te levantar e você caminhar. Mas isso não significa que a gente vai estar com eles o tempo inteiro, no sentido de, eles vão estar sempre, então, me levando na mão? Vão, mas eles vão precisar fazer o desmame também. Porque senão a gente pega isso e fica querendo que a espiritualidade resolva e faça tudo por nós. Se eu já tenho conhecimento, expandi consciência, então eu já posso mais. Então, se eu pedir ajuda para uma determinada situação, vamos sair desse círculo e vamos subir. Agora, ela já pode um pouquinho mais? Deixa eu só soltar um pouquinho, não vou largar a mão, não. Vou só deixar ela agora se esforçar um pouco mais. Por quê? A educação é mudança de hábitos. E mudar hábito não é fácil. Quando a gente pensa em hábitos pequenos, né? Vamos parar de
tomar café. Que dificuldade. Imagina as coisas do Espírito. Então, que a gente possa estar lembrando da importância dos deveres de mim para comigo, primeiramente, que é o mais importante. Porque, consequentemente, vai ser para o outro. Porque eu vou ter que entender mais a dificuldade do outro. Não é à toa que Chico traz aquele ensino, né? Eu dou o direito do outro ser como ele é, mas a mim o dever de ser cada vez melhor. É isso, só que a gente inverte isso aí. A gente reconhecer que a gente inverte é positivo, não é negativo. Porque a partir do momento que eu entendo isso, eu vou estar alerta para poder mudar, para me esforçar de fazer um pouquinho melhor. Porque é para isso que eu vim aqui. Eu estou encarnada para isso. Eu não estou encarnada para pagar boleto, eu não estou encarnada para mudar ninguém. Inclusive, a Zenóbia, com o ente querido dela, ele seguiu a vida dele. E ela continuou aqui. Estão unidos? Estão unidos. Ah, com certeza. Esse amor daí, eles vão estar juntos em algum momento. Mas naquele ali, ela continuava com os deveres dela ali na casa transitória. Que ela ficava direto durante um ano, alternando com uma outra pessoa. Ela não largou. Ela continua, porque o amor não separa nunca. Então, essa necessidade que a gente precisa ter dessa comunhão com o Pai, e não é uma coisa que a Ana Cláudia está falando, né? Eu vou só finalizando aqui, que é o próprio Emmanuel, quando fala sobre dever no livro Pensamento e Vida, ele fala assim, no capítulo 21, dever, ele fala, o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, para eu poder me desenvolver, para eu poder aprender, para eu me tornar melhor, para me tornar melhor moralmente, que é para isso que eu vi, porque a inteligência a gente já está desenvolvendo no nosso dia a dia. Agora, a gente está precisando muito mais da moral, que é o orgulho e o egoísmo. E que a gente precisa estar entendendo essas leis divinas, buscar conhecer para viver essa comunhão com o Pai e poder fazer essas escolhas, lembrando que as escolhas, o livre-arbítrio que temos, está subordinado à nossa consciência, que devemos expandir, e às nossas responsabilidades quando já temos o conhecimento, e que não podemos exigir nada fora. O outro deve ser o outro, e eu me melhorar. Então, que a paz de Jesus fique conosco.